Após eu enviar então as imagens DICOM e o STL para a central de planejamento, ela executa o planejamento e vai nos enviar então algumas imagens, ou as principais imagens desse planejamento, muitas vezes essa comunicação através do e-mail, e essas imagens nos chegam para que a gente possa então fazer a aprovação ou não. Essa é uma diferença básica que a gente tem quando utiliza uma central de planejamento, que na minha opinião é muito superior a você fazer o seu planejamento utilizando o software. Então a central de planejamento executa, nos envia esse planejamento para que a gente possa então aprovar ou não. Então essas imagens, elas nos chegam por e-mail, são várias imagens, as principais imagens então desse planejamento, nos mostrando que nem nesse caso aqui, um planejamento da região do dente 46, em que nós vamos realizar um implante. Então a gente tem a imagem do DICOM, sobreposta o STL, e a gente avaliando então o que? A posição tridimensional desse implante. Então notem aqui, nós temos aqui o forame mentoniano, então aqui o início do nervo do canal do nervo alveolar inferior, e nós vamos, olha aqui então já tem a primeira imagem panorâmica, então mostrando aqui a relação tridimensional do implante com o nervo alveolar inferior, relacionado então ao dente 47 e ao implante que essa paciente tem na região do 45. A gente faz essa avaliação então para ver se esse posicionamento no sentido médio-distal está adequado. Aqui já a imagem posicionada então o DICOM e o STL sobreposto, mostrando então o posicionamento aqui. A central remove a imagem DICOM, deixa só o STL e o trajeto do alveolar inferior. Então a gente tem uma distância, uma margem de segurança muito grande, né? Uma outra imagem, uma imagem oclusal, mostrando então a emergência dessa prótese, como vai ser, né? Se for uma prótese parafusada ou cimentada, que é muito importante. Uma outra vista. E aqui uma vista do DICOM, sobreposta essa imagem cor-de-rosa aqui do STL, mostrando então essa distância do nervo alveolar. Então, com essas imagens são mais do que suficientes para que a gente possa então aprovar ou não. Aqui é a imagem então do implante colocado. Feito então essa análise, a gente vai o quê? Fazer a aprovação. Após a aprovação, a central de planejamento tem um prazo, depende da central de planejamento, após 3 a 5 dias úteis, eles nos enviam então o guia. E o guia vem embalado, esse guia ele vem embalado, então a gente recebe o guia com a anilha metálica de acordo com o planejamento que a gente fez a aprovação através das imagens que a gente recebeu pelo e-mail.